Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição da Palavra do Senhor aqui no canal Frutificai. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema que muitos possuem dúvidas. Nosso tema de hoje é: quem são os tímidos que não irão para o céu? Nosso texto base se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 21, verso 8. Queridos, muitos explicam essa passagem onde possui uma lista de classe de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Entre elas está dizendo uma classe ali que todos dizem que são os tímidos. E aí, no caso, seria aquela pessoa introvertida, aquela pessoa que gosta de discrição, aquela pessoa que não tem facilidade de se expressar. É exatamente essa que a Bíblia está narrando. Queridos, se você já foi alvo dessa explicação, hoje você aqui no canal Frutificai, você vai estar munido de argumentos para poder explicar quem são essas pessoas, quem são essas classes de pessoas que realmente não irão para o céu. E mais do que isso, teremos aqui concordâncias bíblicas. Irei falar sobre passagens que irão esclarecer o seu pensamento. Então, queridos, se você já gostou dessa introdução, fique aqui comigo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos levar o evangelho mais longe. Dito isso, eu gostaria de falar sobre o nosso texto base. A palavra diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bom, amados, eu não posso começar aqui essa exposição sem dizer uma coisa para os queridos. Essa tradução, tímidos, já se encontra errada. Então, para começar tudo, eu quero aqui dizer para os amados que eu utilizei aqui a Bíblia judaica. Tudo bem, aqui só tem o hebraico, não, aqui também tem a tradução do grego. Tanto que, quando eu olhei aqui, já estava me passando a tradução no correto. Eu olhei o grego e vou dizer aqui para os amados. Na verdade, essa palavra que está aqui, ela significa dilos, que quer dizer medroso ou covarde. Aquele que age com temor. Bom, então aquele que age com temor não quer dizer que é um tímido. É totalmente diferente. Mas vamos aqui falar de umas passagens que vão trazer uma dúvida em nossos pensamentos a primeiro momento. Mas eu vou explicar para você. Veja essas passagens aqui. Mateus, no seu capítulo 8, versos 24 até o 26, que diz o seguinte: E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu em uma grande bonança. Queridos, esse é o primeiro versículo que eu quero trazer à tona aqui. Já falamos que a tradução correta não é tímido, é covarde ou medroso. Queridos, dilos, no grego, vai trazer aqui um entendimento diferente. E acabamos de ver que em uma passagem, os discípulos estão no barco, eles ficam com medo, queridos. Eles ficam com medo porque existe uma tempestade que está ali fazendo com que o barco quase venha a naufragar. Mediante isso, então, eles despertam o mestre e o Senhor fala com eles que eles são homens de pequena fé e que por que eles estavam temendo? Ou seja, eles estavam com medo. Mas vejamos mais um versículo que diz aqui em Mateus, no seu capítulo 14, versos 28 até o 30, que diz: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amados, nós temos aqui dois
versículos ou duas passagens que vão trazer tanto os discípulos, e agora Pedro especificamente, com medo. Eu poderia aqui citar N exemplos de pessoas que tiveram medo. Agora, isso quer dizer que se tiveram medo, eles não poderiam ser salvos? É esse o medo que está tratando a Bíblia? Calma, não é. Eu já quero trazer aqui para vocês exatamente porque, se até aqui nós temos o entendimento que não eram os tímidos, agora nós estamos falando que se é ou medroso ou covarde, não é aquele que, naquele instante, onde há um evento pontual que o traz medo, não é esse o medroso de que falamos. A pessoa, todos nós que somos humanos, mediante um risco muito forte ou de um perigo iminente, nós temos medo. Isso é natural. Isso é algo que tem pessoas que vão falar, não, eu sou corajoso, calma. É assim não. Não é assim não. Tem muitas pessoas que possuem medos ou não têm coragem. Mas não é esse tipo. Eu vou aqui dizer que, escreva aí, aqueles dos quais são covardes ou medrosos, de que a Bíblia está aqui narrando, é daqueles exatamente que não é por um momento, mas é em todo o tempo, até a sua morte. Mas eu vou explicar melhor isso aí. Porque os covardes que Apocalipse está narrando não é aqueles que têm esse tipo de medo, mas o medo é em, até a morte, não aceitarem a Cristo. Essas pessoas não têm coragem. Como assim, Guilherme? Então essas pessoas, elas não aceitaram a Jesus, elas são incrédulas? Não, porque incrédulo está logo depois. Os incrédulos estão logo com uma classe posterior. Então não é aquela pessoa que não creu. Sim, é aquela pessoa que acreditou, que creu, que ouviu, mas não quer tornar público de que realmente vai aceitar a Cristo ou de que vai seguir os passos do Eterno. É aquela pessoa que, por um motivo, seja pela sociedade irá julgá-lo, porque a sua família não vai aceitá-lo, ou seja, porque ele acha que tem algo a perder. Ele acha que, se ele aceitar a Cristo, ele tem a perder com isso. E por esse motivo, a pessoa prefere ficar, eu quero viver essa vida. Eu não quero perder, de repente, os privilégios, ou de repente eu não quero perder aquilo que eu conquistei pelo meio em que vivo. Então eu não vou aceitar Cristo. Porque se eu aceitar Cristo, eu também vou ter que deixar de fazer A ou vou deixar de fazer B. Queridos, eu tenho certeza que você já está começando a identificar de forma clara e nítida quem são os covardes de que trata a Bíblia. Muitas pessoas que trabalham de uma forma que não agrada ao Mestre, ao dizerem, tem pessoas que dizem ainda que, não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, mas não larga aquilo que hoje é uma profissão e que não traz edificação nem para o corpo de Cristo, nem para si próprio. A pessoa continua naquele caminho, a pessoa continua trilhando um caminho que é sujo, é barrento, é pecaminoso. E ainda que a pessoa diga assim, não é não, isso é algo lícito, saiba que nem tudo que é lícito convém. Então, queridos, de que trata a Bíblia é exatamente esse tipo de covarde ou medroso. Aquela pessoa que ouviu, que creu até, mas por motivo pessoal, a pessoa prefere viver uma vida dizendo não. E vai entrar aqui, queridos, isso é que é interessante. Vai entrar aqui, você vê que tem os mentirosos. E por que existem os mentirosos? Porque existem pessoas que estão se enganando. Tudo bem que não faz parte aqui, mas eu já quero dar essa palhinha para vocês. Existem aquelas pessoas que enganam a si próprio. Continuam na vida devassa. Não, mas eu sou de Cristo. Queridos, ou você tem uma posição de servo, de um seguidor do Senhor, ou você não é. Não existe meio termo. Não existe meio
discípulo, não existe meio seguidor. Ou você é ou você não é. Ou você tem a postura e tem a posição de ser ou você não é. Veja o que vamos agora revelar através da passagem, mais passagens que vamos falar aqui e que agora vai trazer conhecimento a você. Lucas, no seu capítulo 14, 26, diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Bom, queridos, esse é o mestre falando. E ele aqui está colocando que todos os amores que você possui, se todos eles são maiores do que Cristo, você não é digno dele. E aqui, queridos, é exatamente o que eu venho trazer. Porque aquela pessoa covarde ou aquela pessoa medrosa, ela praticamente, a covardia dela, ela está ligada a uma perda. E uma perda significativamente terrena. Não é espiritual, porque espiritual, se aceitar Cristo, o benefício é totalmente em Cristo. Então, queridos, a pessoa não vai ter perda espiritual nenhuma. Então a perda que a pessoa vai ter, ou aquilo que ela acha que vai quebrar, é terreno. E veja que Cristo vai falar sobre a família. Cristo vai falar, se a sua família, você os ama mais do que a mim, não é digno. Agora outra passagem para você, querido. Mateus, no seu capítulo 10, verso 33, que diz o seguinte: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Amados, aquela pessoa que, mais uma vez aqui dizendo, aquela pessoa que acreditou, aquela pessoa que tem a convicção, tem o discernimento. Existem pessoas que falam assim, essa passagem está dizendo daquelas pessoas que não creram. Tá, mas não creram por quê? Elas não creram porque, na verdade, elas não tiveram entendimento? Porque aí não faz o menor sentido. Se a pessoa não tem o discernimento, a pessoa não sabe que Cristo é o Senhor, que realmente ela acredita piamente que Jesus Cristo é o nosso Deus, então ela não está se eximindo de crer em alguma coisa, ela simplesmente não entendeu e não creu. Agora, aquela pessoa que entende, mas conscientemente resolve não seguir, exatamente por motivos dos quais eu já citei, é medroso, é covarde. Está elencado em Apocalipse capítulo 21, verso 8. E não vai entrar nos céus, queridos. Então, se você hoje tem pessoas que, eu não estou entendendo, por quem são esses tímidos? Então comece a explicar. E mais uma vez, eu estou aqui falando, não estou sendo patrocinado, mas tem essa Bíblia. Se você quer ter um entendimento, queridos, existe a Bíblia judaica. Eu vou deixar o link aqui fixado, tanto nos meus comentários como também na descrição, sobre uma Bíblia que você pode ler o original, que vai te ajudar. Eu preciso sempre estar olhando o original. Queridos, hoje existem aí traduções que chegam perto, mas é bom você estar com o original na mão, porque assim você vai ler passagens e você vai ter abertura da mente. Então espero, queridos, ter ajudado, que aqui o tímido não é aquela pessoa que possui aquela dificuldade de se expressar, aquela dificuldade de falar abertamente. Essa pessoa que gosta de discrição, gosta de ser uma pessoa que não fica nos holofotes, não é essa a pessoa que é alvo desse versículo, mas sim aquelas pessoas que creem e se acovardam diante de todos aqueles que o rodeiam e não querem aceitar a Cristo, não querem demonstrar quem são, querem ser um pseudo-cristão 007, aquele que nunca está às claras, sempre está dentro da nuvem ou então está nas sombras. Ninguém consegue identificá-lo. Então, queridos, cristão 007 não existe. Ou você é ou você não é. Espero ter ajudado aqui, espero que a palavra de Deus fale com você e que o Senhor ele possa abrir o seu entendimento e abençoar a tua vida em nome de Jesus.